Vamos reiniciar agora os trabalhos do seminário. Compõem a mesa Sua Excelência, o senhor ministro João Oreste Dallazen, que presidirá os trabalhos, acompanhado do doutor Fred Didier Júnior. Transmito inicialmente uma viva e calorosa saudação a todos e tenho o prazer de anunciar a palavra do doutor Fred Didier Júnior, que vai proferir conferência sobre tutela jurisdicional específica e as relações trabalhistas. O nosso conferencista graduou-se em Direito e conquistou o título de mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutorou-se em Direito em 2005 pela PUC de São Paulo, obteve o pós-doutoramento pela Universidade de Lisboa e vem de ser aprovado em concurso público para o cargo de professor livre-docente em Direito Processual da USP, com a tese sobre a teoria geral do processo. É advogado militante, é professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, além de autor prolífico de obras consagradas na área do direito processual civil. De modo que é um prazer imenso, será um prazer imenso para todos nós ouvirmos o nosso ilustre convidado desta tarde. Professor Fred tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Dallazen. Muito obrigado pelas palavras. Eu queria, antes de entrar no tema da minha palestra, fazer uma saudação, uma homenagem ao meu amigo ministro Cláudio Brandão, baiano, amigo de longa data, que me fez esse convite para poder participar desse evento. Eu, de pronto, atendi e dizer que a sua posse, com a presença da comunidade jurídica baiana, é a demonstração do que você representa para nós baianos. Eu tenho certeza que a sua participação aqui no TST vai abrilhantar ainda mais esse tribunal, que é um tribunal reconhecido nacionalmente, como um belíssimo tribunal, que forma uma grande jurisprudência. É um tribunal de jurisprudência. Nem todos os tribunais são tribunais de jurisprudência. O TST é um tribunal de jurisprudência que sempre fez valer esse papel de corte superior, firmar entendimentos, tentar uniformizar a interpretação do direito do trabalho, tanto material quanto processual. O tema que me foi concedido é um tema assim, muito caro para mim, eu gosto muito dele, sobretudo porque, de um lado, é um tema muito importante para o direito processual civil e, de outro lado, é um tema em que há uma proximidade, um casamento muito grande entre o direito processual e o direito material. Quer dizer, é preciso, esse tema aqui é um tema, para quem gosta dessa expressão, um tema híbrido, porque é um tema que exige que quem vá estudá-lo tenha bom conhecimento de processo e do respectivo direito material. E não é um tema de processo civil, é um tema de processo. É um tema de processo. Tudo que eu vou falar aqui se aplica ao processo não penal, digamos assim, a todo processo não penal, seja ele civil, seja ele trabalhista, seja de consumo tributário, etc. Pois bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha palestra em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco, uma parte conceitual. É preciso esclarecer alguns conceitos para que a gente possa se comunicar bem. A segunda eu vou falar sobre o aspecto dogmático, vou dominar o direito positivo que trata do assunto. Depois eu vou tentar fazer algum tipo de relação com o direito do trabalho, embora essa parte vocês certamente vão perceber que a ideia é que vocês mesmos possam alcançar as conclusões de forma muito mais profícua do que eu, até mesmo por conta da experiência de vocês diária no assunto. Então, vamos para a parte dos conceitos. A primeira coisa que eu quero falar, que eu reputo a mais importante, por isso que eu vou falar primeiro, é uma distinção que me parece pouco trabalhada pelos autores de direito do trabalho, assim como é pouco trabalhada pelos autores de direito civil. Quem faz essa distinção melhor, com data vênia, obviamente, são os processualistas.
E eu acho que essa distinção é uma distinção atualíssima, importantíssima, e que precisa ser bem percebida por vocês, que é a distinção entre dano e ato ilícito. Ato ilícito e o dano são coisas distintas, isso todo mundo sabe, e que não necessariamente convivem. Eu posso ter o dano sem ter ato ilícito, existe dano que resulta de ato lícito. Pensar, legítima defesa. A legítima defesa é um ato lícito que pode causar dano. A construção de um viaduto é um ato lícito que pode causar dano. A responsabilidade objetiva, inclusive, é uma responsabilidade que decorre de atos, muitas vezes, lícitos. Mas a lei, mesmo sendo ato lícito, impõe a indenização. Então, isso é uma coisa muito importante, separar o dano do ato ilícito. Existe dano que decorre de ato lícito e é indenizável. Existe dano indenizável que decorre de ato lícito. E a recíproca também. Ou seja, há ato ilícito não danoso. Isso é um erro muito comum de as pessoas, notadamente os civilistas, estudarem o ato ilícito como se todo ato ilícito fosse danoso. Ou seja, a presença de dano seria pressuposto da ilicitude. Isso é um erro grave. A ilicitude é conduta contrária ao direito. Qualquer comportamento contrário ao direito é um comportamento ilícito. É isso que é ato ilícito. Ato ilícito é o ato em desconformidade com o direito. Se esse ato em desconformidade com o direito for danoso, ele, além de ser ilícito, gera o dever de indenizar. Mas ele não se torna ilícito só porque é danoso, ele já é ilícito antes. É muito importante isso quando a gente vai falar de tutela específica. Por quê? Porque nós fomos educados, juridicamente, eu falo aqui em nome de todos nós somos praticamente da mesma geração, nós somos educados a pensar a tutela como a tutela do dano. E pensar a tutela do dano a partir do ilícito. São dois erros. A gente pode pensar a tutela do dano independentemente do ilícito, como a gente pode pensar a tutela do ilícito independentemente do dano. Porque são coisas distintas. Uma coisa é tutelar o dano, outra coisa é tutelar o ilícito. Às vezes, há comunhão, às vezes há uma coincidência. Você tutela o dano e o ilícito ao mesmo tempo. Mas é preciso aprender a separar as duas coisas. Segundo ponto que me parece importante é o seguinte, identificar exatamente o que significa tutela específica. Esse termo é um termo muito, como é que eu posso dizer, sofisticado tecnicamente, é um termo hermético, uma linguagem um pouco difícil, e eu sinto que há algum ruído de comunicação sobre o que significa tutela específica. Para mim, tutela específica é um tipo de tutela jurisdicional, portanto, um tipo de resultado que decorre de um processo, que propicia a quem tem razão exatamente aquilo que o sujeito tem direito. Quer dizer, o resultado do processo coincide com o direito material. Então, quando você diz tutela específica, significa que o resultado do processo deu a quem tem razão um resultado coincidente com o direito material. Qual é o contrário da tutela específica? Que é uma coisa que a gente não vê muito falando. As pessoas falam em tutela específica, mas não dizem sim, o que não é específico. O que significa uma tutela não específica? Tutela não específica é a chamada tutela do equivalente. Ou seja, o resultado propicia a quem tem razão não o bem da vida, mas sim um equivalente àquele bem da vida. Então, o judiciário, o processo ele pode resultar numa tutela específica ou numa tutela do equivalente. Ora, vamos pensar aqui filosoficamente. O que é melhor, filosoficamente, para o direito? Que o direito crie condições para que o processo jurisdicional propicie sempre a tutela específica. A gente pode, inclusive, dizer que deveria, entre aspas, existir um princípio que é o chamado princípio da primazia da tutela específica.
Ou seja, o processo tem de se estruturar de modo a que seu resultado coincida com o que determina o direito material. Isso é uma obviedade quase, hoje, mas não é uma obviedade histórica. Basta ver o seguinte, o Código Civil de 16. O Código Civil de 16, ele tinha o primado dele era o oposto. A primazia era da tutela pelo equivalente em dinheiro, a primazia era da tutela pelo equivalente em dinheiro, e a tutela específica de obrigações de fazer, não fazer e dar, coisa que não é dinheiro, era só excepcional quando não proibida. Quando não proibida. Se eu tivesse um contrato com alguém, e nesse contrato houvesse uma obrigação de fazer, e o sujeito não fizesse o que caberia ele fazer, eu, ao tempo do Código 16, eu não poderia ir a juízo pedir que se ordenasse a fazer aquilo, porque eu não se poderia obrigar alguém a fazer o que não queria fazer. O legislador dizia o seguinte, em situações como essa, contente-se com a tutela do equivalente. Ora, 100 anos depois, isso não é mais assim. Todos já sabem disso, não é mais assim. Sobretudo quando se descobriu que há determinados direitos que não se convertem com facilidade em equivalente pecuniário. Não tem muito sentido em você converter em equivalente pecuniário, por exemplo, o dever de não poluir. Você tem o dever de não poluir, o dever de não fazer. Se você aplicasse a ideia do Código Civil de 16, você não poderia obrigar o sujeito a não poluir. Você não poderia. O sujeito teria o direito de pagar para poluir. Então, quantifique aí o valor das perdas e danos pela poluição, eu pago e continuo poluindo. Pense nos direitos de personalidade. O sujeito está usando indevidamente meu nome. Eu iria a juízo pedindo para ele não usar meu nome. Se você adotar o pensamento do Código 16, ele poderia continuar usando meu nome, porque eu não poderia obrigá-lo à tutela específica, eu teria que me contentar com a tutela equivalente. Então, isso perdeu o sentido. E nós demos uma guinada aí de 180 graus. Quer dizer, em 100 anos, houve uma guinada de 180... Essa é realmente uma guinada de 180 graus. Diferentemente do que se costuma falar, eu já vi uma famosa apresentadora de televisão dizendo que a vida dela se transformou muito depois da morte de uma pessoa com quem ela se relacionava. Ela era apenas uma pessoa desconhecida. Aí esse sujeito muito famoso morreu, e aí ela ganhou dinheiro, etc. E perguntaram, aí, como é que foi sua vida depois da morte dele? Minha vida deu uma grande guinada, uma guinada de 360 graus. Realmente uma guinada de 360 graus não significa uma grande mudança, né? Voltar onde estava. Mas essa guinada não, é uma guinada de 180 graus. É porque as pessoas acham que 360 é mais do que 180, né? Então, não é 180 só, é 360. Mas se for assim mesmo, eu fiz interessante. Nesse caso, houve uma guinada legislativa de 180 graus mesmo. Hoje há entre nós a primazia da tutela específica. E eu vou dar um exemplo que é pouco trabalhado, mas que vocês vão me entender. O Código de Processo Civil, até 7 anos atrás, ele dizia que na execução por quantia, a execução é por quantia, primeiro você levava o bem à asta pública, se não desse certo, o exequente poderia adjudicar. Reparem que a adjudicação é uma tutela do equivalente em coisa. A adjudicação não é uma tutela específica, porque o sujeito recebe em coisa o que ele tinha direito de receber em dinheiro. Não é? O sujeito fica com a coisa, com o pagamento da quantia. O que fez o Código na reforma de 2006? O Código é o seguinte, tudo bem, a adjudicação agora pode ser antes da vasta pública, mas precisa da vontade do exequente. O exequente tem de dizer, não, eu quero a tutela do equivalente. Eu não quero a tutela específica do dinheiro, eu quero a tutela do equivalente em coisa. Por quê? Porque a prioridade entre nós, até mesmo para a execução por quantia, a prioridade do nosso ordenamento é a tutela específica. Tutela do equivalente em algo que não é o bem da vida discutido, só se, o próprio credor quiser, ele, credor, opta se ele quer o equivalente ou a tutela específica, ou se a tutela específica for impossível. Já não for mais possível
conseguir a tutela específica, aí você converte em perdas e danos. E aí sim isso é uma grande guinada. Me parece que esse pensamento se aplica integralmente ao direito do trabalho. Mas integralmente. Não há razão para que isso não se aplique ao direito do trabalho. Embora o direito material do trabalho tenha nascido sob a mesma perspectiva teórica do Código Civil de 16, a mesma perspectiva teórica, né, de fundamento teórico do direito, seja o mesmo, é preciso acompanhar a evolução do direito no particular. Então, todos os problemas relacionados às relações trabalhistas, que não são problemas exclusivamente pecuniários. Porque isso é outra questão. A gente reduz os problemas trabalhistas, sobretudo depois da Emenda Constitucional 45, é um equívoco ainda maior, você reduzir os problemas trabalhistas a problemas essencialmente pecuniários. Não são. Basta imaginar todos os deveres anexos ao contrato de trabalho relacionados à proteção do trabalhador, à segurança do trabalho, que, afinal de contas, é o tema principal desse evento. Todos aí são deveres anexos não pecuniários. Às vezes de fazer, às vezes de não fazer, quando em alguns casos, entrega de coisa, como é o caso dos equipamentos. Você tem que fornecer determinados equipamentos de segurança, dever de entrega de coisa anexo, às vezes nem anexo às vezes ele é principal do contrato de trabalho. Então, é preciso pensar todos esses deveres não pecuniários, é preciso pensar nos direitos de personalidade do trabalhador, que é um outro tema muito sério, quando a gente pensa em assédio moral, quando pensa em controle revista íntima, quando pensa em acesso a correio eletrônico, questões relacionadas à personalidade, os direitos da personalidade do empregado, são direitos que têm que ser tutelados na forma específica, prioritariamente. Então, essa guinada eu acho muito importante. Agora, vamos lá. Qual é o terceiro conceito que eu reputo fundamental? Quer dizer, a terceira parte conceitual que eu reputo fundamental. São as espécies de tutela específica. Porque a tutela específica, ela não serve apenas para uma coisa. A tutela específica se divide em 3 espécies. Ou seja, você pode tutelar o direito material de forma específica de 3 maneiras. Isso eu reputo muito importante. Por quê? Porque aqui a gente está vendo, estamos olhando para o direito material e vendo como esse direito material, que está sendo objeto de discussão num processo do trabalho, deve ser tutelado de forma específica, porque ele não é tutelado sempre da mesma forma. Então, vamos lá. Existem 3 modalidades de tutela específica. Para que a gente compreenda as 3, é preciso partir daquela premissa que eu fiz da distinção entre dano e ato ilícito. Primeira modalidade de tutela específica, tutela inibitória. A tutela inibitória é um exemplo de tutela específica, não é sinônimo de tutela específica. Às vezes eu vejo por aí as pessoas falando, as pessoas assim, professor, explica aí a tutela específica, aquela que é preventiva. Peraí, tutela específica, ela pode ser preventiva, mas ela não é sempre preventiva. Ela pode ser, mas não é sempre. A tutela específica repressiva. Eu vou explicar já alguns exemplos. Então, a tutela específica, ela pode ser inibitória. O que é a tutela inibitória? Tutela inibitória é a tutela contra o ilícito, não é contra o dano. É a tutela contra o ilícito apenas, só contra o ilícito. Na tutela inibitória, o sujeito vai a juízo e diz o seguinte: seu juiz, há iminência de um ilícito acontecer. Um ilícito, não é dano, é um ilícito. Há a iminência de um ilícito acontecer. Eu tenho o direito de sofrer um ilícito. Todo mundo tem o direito de não sofrer um ilícito. Existe o direito à tutela inibitória, que é o direito a não ter contra si um ilícito praticado, mesmo que não cause dano. Por que é importante esse registro? O ilícito, você tem o direito de impedir o ilícito, mesmo que ele não cause dano. Porque é irrelevante discutir dano. E aqui eu peço atenção muito clara assim, de vocês, talvez seja o momento mais importante, sobretudo para os juízes, que é o seguinte: quando se pede uma tutela inibitória, não se discutem no processo
culpa nem dano. Culpa, lato sensu, né? Culpa ou dolo. Culpa, lato sensu e dano são temas absolutamente estranhos à tutela inibitória. Se um sujeito chegar no processo, numa ação inibitória, e dizer assim, temos que fazer perícia para ver se isso causa dano, isso é irrelevante. Isso é relevante. Dano e culpa são, repito, fatos irrelevantes para a tutela inibitória. Você combate o ilícito, e o ilícito existe mesmo se ele não for culposo. Porque a culpa só é relevante para fim de responsabilidade, não para a configuração do ilícito. Se um demente vier me matar, demente, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele acha que vai me agradar e vai me matar. Deixa de ser ilícito por isso? Não, isso é um ilícito não punível. Ele pode depois não ser punido, ser uma medida de segurança, enfim, mas não deixa de ser ilícito. Eu teria o direito, eu dei um exemplo absurdo para vocês pensarem, eu teria o direito de tentar impedir isso. Porque isso é uma conduta ilícita, mesmo que não culposa. Mesmo que não culposa. Então, a tutela inibitória é uma tutela apenas contra o ilícito. Então, o que se vai discutir numa tutela inibitória? Vai se discutir o risco de ocorrência do ilícito. Ou seja, se há a ameaça, se há a situação de ameaça, e se essa conduta é realmente uma conduta ilícita. Esses são os dois temas que se discutem. Então, qualquer discussão sobre culpa e dano na tutela inibitória é irrelevante. Agora, vamos para a segunda modalidade de tutela específica, que é a tutela reintegratória, também chamada de tutela de remoção do ilícito, numa linguagem mais, digamos assim, sofisticada. Tutela reintegratória ou tutela de remoção do ilícito. Vou dar um exemplo. Vou dizer o que é. O que é a tutela reintegratória? O ilícito já foi praticado. Se o ilícito já foi praticado, não dá mais a inibitória. Então, você vai ao judiciário para remover o ilícito. O que você quer é combater o ilícito. Não tem nada a ver com dano, não tem nada a ver com culpa. A tutela de remoção do ilícito, assim como a tutela inibitória, é uma tutela em que só se discute o ilícito. No caso da remoção do ilícito, o ilícito consumado. Não se discute culpa, não se discute dano. Então, um exemplo. Imaginem que eu tenho um outdoor na rua falando mal de mim. Um outdoor falando muito mal de mim, falando coisas inverídicas a meu respeito. Olha só, eu vou ao judiciário e digo o seguinte, seu juiz, tire o outdoor, determine que se tire o outdoor. Isso é uma tutela de remoção do ilícito. Você está removendo, apagando o ilícito. Vossa Excelência, determine que não se coloque de novo outro outdoor assim. Já é uma tutela inibitória, porque você está removendo o ilícito e tomando providências para que não ocorra um novo ilícito. Direito do trabalho, isso acontece diariamente. Pense o problema da falta de assinatura da carteira. Problema relacionado ao preenchimento de carteira. Isso é um ilícito. Pode até agora não ter causado dano nenhum ao empregado. Do ponto de vista prático, pode não ter causado nenhum dano ainda a ele. Mas é um ilícito. O sujeito pode entrar na justiça só para dizer o seguinte, esse ilícito foi praticado, remova o ilícito. Como é que é remover o ilícito aí? Preencher a carteira. Repare que aí não se está falando de dano, não se está falando de culpa. É irrelevante saber, absolutamente irrelevante saber se o empregador fez isso culposamente ou não, se ele queria fazer isso, se não queria. Isso é relevante. Para que não tem nenhuma relevância. A carteira não está assinada. Então, na tutela de remoção do ilícito, na tutela reintegratória, é uma tutela também só contra o ilícito. Por isso que é preciso separar as coisas. É uma tutela contra o ilícito. Então, tutela contra o ilícito, ela pode ser para impedir o ilícito ou para remover o ilícito. Impedir, inibitória. Remover, reintegratória ou de remoção do ilícito. E, apenas para poder lembrar, a tutela de remoção do ilícito, para o direito do trabalho, ela é muito adequada pelo seguinte, a relação trabalhista é uma relação contratual. Qualquer inadimplemento contratual, qualquer um, seja inadimplemento da obrigação principal trabalhista, seja inadimplemento dos deveres anexos, qualquer inadimplemento, ele dá
ensejo a que se possa obter uma tutela reintegratória. Pouco importa que esse inadimplemento seja culposo ou não, porque isso é irrelevante para a tutela contra o ilícito. Culpa e dano, meus caros, são relevantes para a tutela, a terceira, a ressarcitória, que é a terceira modalidade de tutela específica. Tutela ressarcitória. A tutela ressarcitória, como o próprio nome diz, é uma tutela de compensamento, de ressarcimento do prejuízo. Ela pressupõe dano. Claro, ela pressupõe dano. Ela, às vezes, pressupõe culpa. Meu amigo Cláudio Brandão, um emérito defensor de que, em muitos casos, a sociedade tem que ser objetiva. A tutela ressarcitória, ela sempre pressupõe dano, e em muitos casos, ou em alguns casos, pressupõe culpa. A tutela ressarcitória, assim, você vai ter que investigar dano, vai ter que investigar o nexo causal, vai ter que investigar a existência do elemento subjetivo. E a tutela ressarcitória pode ser na forma específica. Aí que pega muito isso, né? Esse, para mim, é o tema mais difícil, e eu, sinceramente, devo dizer que eu não sei se isso se aplica às relações trabalhistas, mas aí vocês, que conhecem o assunto muito mais do que eu, talvez possam usar essa criatividade para poder ver. Olha só, nós todos aqui fomos educados para pensar a tutela ressarcitória como tutela ressarcitória em dinheiro. Então, se você tem, por exemplo, a sua honra ferida, você busca a tutela do equivalente em dinheiro à honra. Quer dizer, do equivalente em dinheiro ao que você sofreu. Normalmente as pessoas pensam assim, eu vou buscar o ressarcimento pelo equivalente pecuniário do meu prejuízo, mesmo que o prejuízo seja não pecuniário. Então, quando o prejuízo é pecuniário, a gente vai buscar indenização pecuniária. Beleza. Mas quando o prejuízo é não pecuniário, a gente sempre vai buscar ressarcimento pecuniário, o que seria uma tutela do equivalente, e não a tutela específica. Só que é possível pensar em uma tutela ressarcitória específica. Eu vou dar 2 exemplos muito famosos, que não são da área trabalhista, e talvez a gente consiga chegar a algum exemplo de tutela ressarcitória específica trabalhista. 2 exemplos bem famosos. Direito de resposta no âmbito eleitoral. O direito de resposta, percebam, ele é um ressarcimento de um dano moral que foi sofrido. Então, ao invés de se receber dinheiro, o sujeito vai ressarcir com o que lhe foi tirado, quer dizer, com imagem, com reforço do seu prestígio. Então, a resposta serve para isso. Então, o direito de resposta é um ressarcimento. Outra coisa, outro exemplo muito famoso, o reflorestamento. Sujeito, uma empresa, por exemplo, pratica atos de poluição. Então, houve um dano ao meio ambiente. Só que o dano ao meio ambiente foi dano em ambiente. Quer dizer, o meio ambiente sofreu prejuízo. Normalmente, se ressarce isso em dinheiro. Mas há a possibilidade de você pedir ressarcimento em meio ambiente. Refloreste, cuide de peixe-boi, plante bananeira, enfim, plantar eucalipto eu acho que é contra o meio ambiente, não é mais. Tome providências de aprimoramento do meio ambiente, cuide do projeto Tamar. Isso é ressarcir em meio ambiente. Isso é ressarcimento específico. É possível pensar isso no âmbito trabalhista? Eu não nego a possibilidade. Sobretudo quando a gente pensa em tutela dos direitos da personalidade do empregado, você pode imaginar, eu acho que a magistratura pode pensar nisso, os profissionais, num ressarcimento não pecuniário. Não, porque a gente sempre converte tudo em dinheiro. Às vezes, o melhor ressarcimento, o ressarcimento de dinheiro acaba gerando uma cobiça, né? As pessoas ficam muito mais interessadas no próprio ressarcimento, ficam torcendo, às vezes. Você sabe que existe uma indústria informal de acidente de trânsito. Em alguns trechos de Salvador, há vítimas profissionais. O sujeito fica ali, esperando ver um carrozinho melhor, ver que é uma senhora, ver que está devagar, distraidamente, passa na frente do carro. É um problema.
Aí já tem todo o esquema pronto, já tem um cara esperando, já tem um cara que se faz de advogado, mas olha, vamos entrar com ação, lesão corporal. Há um problema, quando a pessoa pega uma pessoa de classe média que não tem problema nenhum com a justiça, fica logo com medo e dá dinheiro. Então, às vezes a indenização em dinheiro, sempre em qualquer caso, acaba gerando uma expectativa muito grande sobre o dinheiro, quando o papel é de ressarcir o que foi lesado. Então, eu não vejo problema, sinceramente, em se defender uma tutela ressarcitória específica, sobretudo no âmbito coletivo do direito do trabalho. Pensar em meio ambiente trabalhista, você pode pedir um ressarcimento a danos ambientais trabalhistas na forma específica, não necessariamente em dinheiro. É possível? É possível. Tutela ressarcitória na forma específica é um tema, eu reconheço, um tema sofisticado, um tema avançado, mas que no âmbito do processo civil já é muito trabalhado, muito trabalhado. Não vejo a razão para que não se trabalhe também no âmbito trabalhista. Pois bem, então essa é a parte conceitual. Vamos agora para a parte dogmática. Da parte dogmática, eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro é o seguinte, é um artigo que eu reputo didático, quase que um manual, se a gente quiser começar a aprender tutela específica, que é o artigo 20 do Código Civil. Artigo 20 do Código Civil, um artigo novo, né, relativamente novo, pouco examinado, mas que é muito importante, porque ele fala do direito da personalidade. Ele diz assim, ó, é possível impedir a lesão ao direito de personalidade, impedir a continuação da lesão ao direito da personalidade e pedir ressarcimento dos prejuízos causados. Olha só, são 3 verbos. O artigo 20 fala em 3 verbos. Impedir a lesão, impedir a continuação da lesão e pedir o ressarcimento. Ora, as 3 tutelas que eu mencionei, né? Impedir a lesão, tutela inibitória. Impedir a continuação, tutela de remoção do ilícito. E pedir o ressarcimento, tutela ressarcitória. Então, o artigo 20 ele é extremamente didático, quando ele demonstra que o direito, no caso do direito de personalidade, mas isso se aplica a qualquer direito, o direito pode ser tutelado na tutela inibitória, na tutela reintegratória e na tutela ressarcitória. E o segundo artigo, que eu gostaria de destacar aqui, é o artigo 461 do CPC. O artigo 461 do CPC, um artigo que está aí no CPC desde dezembro de 94, portanto lá se vão 19 anos quase, um artigo que foi inspirado no CDC, no artigo 84 do CDC, que é de 1990, embora o artigo do CPC seja mais bem redigido do que o do CDC, sobretudo porque também foram 4 anos depois, já deu para amadurecer mais as coisas. Esse artigo, assim, na minha opinião, isso é uma coisa muito subjetiva, mas na minha opinião, é o grande artigo do CPC de 73 atual. Um grande artigo. Ainda pouquíssimo explorado. Estou falando aqui com um especialista no assunto, que é Sérgio Torres, escreveu a tese de doutorado dele tratando desse assunto. Pouquíssimo explorado, tanto no âmbito civil quanto no âmbito trabalhista. O 461, meus caros, ele cuida de deveres de fazer e de não fazer. Depois de uma reforma, ele também passou a ser aplicado às obrigações de entrega de coisa que não seja dinheiro. Então, ele é um dispositivo que se aplica a todos os deveres não pecuniários. Todos os deveres não pecuniários. Quais são as principais características desse dispositivo? Primeira característica que eu reputo fundamental. Ele estabeleceu a primazia da tutela específica. É esse dispositivo que estabeleceu a primazia da tutela específica. Segundo, ele deixou claro que a tutela específica só não será concedida se o credor não quiser ou se for impossível a prestação. E terceiro, e é o ponto mais importante, né? Ele traz no seu parágrafo 5º uma cláusula geral de efetivação.
Parágrafo 5º do 461. Cláusula geral de efetivação. O que é uma cláusula geral de efetivação? O parágrafo 5º do 461 diz que o juiz, para efetivar as suas decisões que imponham fazer, não fazer ou entrega de coisa que não é dinheiro, o juiz pode tomar qualquer medida executiva. Qualquer medida executiva. 2 pontos. Típica ou atípica. Típica ou atípica. Medida executiva como uma multa diária, que todos aqui conhecem, que é uma medida típica executiva, mas medidas atípicas, como, por exemplo, desligar a energia elétrica do réu até ele cumprir a decisão. Desligar, o prédio tem 20 andares, desliga o elevador, vai ficar 3 dias sem elevador, até cumprir a decisão. Isso é uma medida coercitiva atípica. Típica ou atípica, de ofício ou a requerimento, de coerção direta ou indireta. Ou seja, o juiz pode tomar medidas de execução direta, como, por exemplo, busca e apreensão, com medidas de execução indireta, como uma multa, que é uma execução indireta. As medidas podem ser típicas ou atípicas. As medidas podem ser concedidas de ofício ou a requerimento. As medidas podem ser trocadas. O juiz pode determinar uma medida, perceber que não está agradando, não está funcionando, está sendo inefetiva, troca por outra. Pode. O juiz se torna o senhor da execução das decisões de fazer, não fazer, ou entrega de coisa. Isso é um grande poder. Só que o juiz, curioso, estou falando para muitos juízes aqui, isso é muito curioso. Fala-se muito dos poderes do juiz. Esse poder existe há 20 anos e é praticamente ignorado. Juiz costuma usar o 461 aplicando multa. Tudo é multa. Faz sob pena de multa, desfaz sob pena de multa, entrega sob pena de multa. Tudo é multa. E é sempre diária, é uma coisa curiosa. É multa e é sempre diária. É como se fosse uma... O código não fala em multa diária, o código fala em multa. Mas aí o juiz já emenda, é multa diária. Não pensa, por exemplo, em multa fixa. Às vezes, multa diária é irrelevante. O Rock in Rio começa hoje, por exemplo. Imagina ser um problema trabalhista no Rock in Rio. O problema é você, juiz do trabalho, receber um problema, discussão trabalhista no Rock in Rio. Olha, tem que tomar uma providência imediatamente. Multa diária de R$10.000. Que adianta o que o Rock in Rio é hoje? De que adianta a multa diária? Não significa nada. Réveillon, para tocar no Réveillon, a banda não quer tocar, a Tim Maia, por exemplo, ficou com vontade de querer tocar, acontecia muito isso. Aí você entrava na justiça, Tim Maia, tem que tocar, tem um contrato comigo, tem que tocar no Réveillon. Se multa diária, Réveillon é depois da manhã. De que adianta a multa diária? Há situações em que a multa diária é irrelevante, é inadequada. Então, a multa nem sempre é diária, pode ser fixa, pode ser anual, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser 2 dias, 3 dias. A periodicidade varia, é o juiz que vai dizer. Como nem sempre é multa. Nem sempre é multa. Meus caros, eu vou dizer uma coisa que vocês podem, com base no 461, parágrafo 5º, estabelecer recompensas, não só punições. Porque medidas executivas não são apenas... Medidas de convencimento, de execução indireta, não são apenas medidas que convencem pelo medo. Você pode convencer o cara a cumprir a obrigação pela recompensa. Por exemplo, cumpra, aceite essa obrigação que eu lhe dou 40 dias para você cumprir. Aceite essa obrigação, que eu lhe dou um prazo de... estabeleça um calendário para que você cumpra. Precisa cumprir imediatamente. Isso é uma recompensa. É uma facilitação que o judiciário está dando para tentar convencer o devedor a cumprir a obrigação sem necessidade de execução direta. Isso é possível? É, porque isso também é execução indireta. Porque a execução indireta, meus caros, e as mulheres sabem isso muito bem, quando a mulher quer. Eu falo da minha. Eu falo da minha é aquela história. Eu falo de sua aldeia, eu falo do mundo, né? Falo da minha mulher. Quando a minha mulher me reputa devedor, ela é credora, eu sou devedor, ela não promove
né, metaforicamente, uma execução direta. Ou ela vai cumprir a dívida por mim. Ela quer que eu cumpra. Eu tenho que cumprir o meu dever. E para ela me convencer a cumprir meu dever, ela pode me ameaçar ou me recompensar. Olha a modulação. Faça isso sob pena de. Faça isso que. Você modula. Usa as preposições para fins retóricos, né? Faça isso sob pena de, faça isso que. O juiz é a mesma coisa. O problema é que a execução indireta, o parágrafo 5º do 461 sempre foi associado a um tipo de execução indireta por medo. Faça que eu lhe prendo. Faça senão eu lhe prendo. Faça senão eu lhe multo. Faça senão eu chamo a polícia. Tudo bem, isso é útil e funciona muitas vezes. Só que você também pode funcionar com faça que. Faça que eu lhe recompenso. Faça que eu facilito. Ação monitória, por exemplo. Pense na ação monitória. A ação monitória é assim. Cumpra a ordem monitória que você está isento de custas e honorários. Isso está na lei. Cumpra a ordem monitória que você está isento de custos e honorários. Isso é uma provocação de execução indireta por recompensa. O 461, parágrafo 5º, autoriza que você faça isso atipicamente. Então, você pode... O exemplo que eu dei do desligar a luz é um exemplo, parece caricatural, e talvez até seja realmente caricatural, mas ele é ilustrativo. É ilustrativo. Porque o que acontece muito na Justiça Civil? Probleminhas de massa. A empresa de energia, a concessionária de energia elétrica, tirou o fornecimento de energia. Aí vai o consumidor, a juíza tem que ligar a energia. Aí o que é que o consumidor faz? Ele entra na justiça, pede para voltar a energia sob pena de multa diária. Volta a energia sob pena de multa diária. E o que é que ele faz? Tira férias. Tira férias. Deixa demorar uns 30 dias para não ligar, não tem problema. E aí torce pela multa, torce pelo inadimplemento. Porque cada dia de inadimplemento é, sei lá, R$1.000, R$2.000. Então, no final das contas, você vai ter 30 mil, 50 mil reais, porque de dinheirinho, porque a sua luz foi cortada só pela multa diária. Porque ela deixou de ligar a luz. Isso é completamente inadequado. Porque você transforma o processo num instrumento para obter aquilo que não é o direito, mas sim o reflexo do inadimplemento do direito. Olha como o processo se transforma. Ele deixa de ser um processo ético. Quando você pensa em uma tutela, um meio de execução que não seja pecuniário, assim, olha, concessionária de energia, você tem 3 dias, 5 dias, 4 dias, enfim, para ligar a luz desse rapaz aqui. A partir do 5º dia que você não ligar, os elevadores de todos os prédios dessa concessionária aqui na cidade ficam desligados o dia todo. Ou o ar-condicionado do andar do presidente fica desligado. Isso é uma medida executiva. Baratíssima. Vai ao oficial de justiça lá e se desliga o ar-condicionado aqui. Eu quero ver se demora 2 dias sem cumprir. O cara vai chegar com o ar-condicionado quebrado? Não, você, né? Tem uma decisão judicial que mandou a gente desligar até a empresa cumprir a decisão de ligar a luz de não sei quem. Isso pode ser feito? Pode. Isso, veja bem, eu estou dando esses exemplos que são curiosos, certamente darão manchete de jornal se alguém fizer isso, e eu sei que vocês não vão fazer até para não vão aparecer no jornal, mas é para despertar a criatividade de vocês para outras medidas semelhantes a essas, menos, digamos assim, menos heterodoxas, mas que poderiam ser tomadas tranquilamente, como, por exemplo, o direito de resposta, que você pode aplicar como medida. Colocar, porque uma coisa interessante, uma determinada empresa não tem cumprido a decisão judicial. Você bota uma placa, manda botar sabe aqueles banners imensos? Esta empresa está descumprindo a decisão judicial no processo tal. Fica o banner ali, na porta da empresa. Isso é uma medida coercitiva, para convencer a empresa a não descumprir. Não gasta nada. Execução indireta não gasta nada. E pode, Fred, pode. Agora, com uma condição. Tem que fundamentar.
infelizmente, o exercício da magistratura pressupõe o dever de fundamentar. Não posso fazer nada. Não, eu só estou dizendo isso porque, às vezes, quando eu falo isso na plateia de juízes, ficam chateados comigo, né? Podem, pô, mas por que fundamentar? Então, é óbvio que é assim. Enfim, o problema de você escolher uma medida atípica é que você vai ter um ônus argumentativo. E talvez esse seja o problema, essa seja a causa de não haver tantas medidas atípicas por aí. Se prefira a multa, porque escolhi a multa, não tem o que fundamentar porque eu escolhi a multa. Ninguém fundamenta por que escolheu a multa. Mas para você escolher a desligar a luz do andar, você vai ter que fundamentar. Por que eu estou escolhendo desligar a luz do andar? Porque a multa, nesse caso, não é adequada, vai enriquecer indevidamente o autor. Essa medida aqui é uma medida mais barata, mais simples. Você tem que fundamentar, ainda que seja uma fundamentação mais simples, mas você vai ter que fundamentar. Esse é o contraponto. Toda cláusula geral, como essa, ela exige, tem o outro lado, que é o ônus da fundamentação, que muda. Muda demais. E aí o papel dos tribunais superiores, no caso do TST, em relação às cláusulas gerais. Porque quando a cláusula é geral, o sentido dela vai sendo construído pelos precedentes. Então, os precedentes vão concretizando a cláusula geral. E essa concretização vai para o Tribunal Superior, que vai estabelecer alguns sentidos possíveis e não possíveis daquele texto. Com a cláusula geral, tem vários sentidos possíveis. Uns vão sendo concretizados e podem, inclusive, ser simulados. Outros, não, esse sentido aqui você não pode dar. Por exemplo, prisão civil. Será que a hipótese dessa cláusula geral permitir prisão civil? Não é prisão por desobediência. Prisão civil, muita gente diz que não pode. Seria uma medida atípica, executiva, que não se poderia extrair daí, tendo em vista o sistema todo de proteção de direitos humanos, Pacto de São José da Costa Rica, etc. Então, se poderia, por exemplo, decidir que esta medida aqui não pode. Intervenção na empresa é uma medida atípica. É possível dar intervenção na empresa? É uma medida atípica. Eu acho que é possível. A lei do CAD prevê. Pode se aplicar para analogia? Pode. Mas será que a intervenção na empresa pode ser uma medida tomada sem que haja outras medidas? Quer dizer, ela pode ser, havendo outras medidas tão efetivas quanto, você pode tomar intervenção na empresa? Ou seria uma medida de última ratio? Isso é uma construção da jurisprudência. Eu, particularmente, acho que tem que ser medida de última ratio. Você só poderia tomar a medida de intervenção na empresa se não houvesse outros meios tão eficazes quanto. Porque, se houvesse, é uma medida muito drástica. E aí você aplica aquele princípio que todos conhecem, que é o princípio que diz que, quando há dois meios executivos igualmente eficientes, opte pelo menos gravoso. Então, às vezes, a intervenção na empresa é uma medida muito gravosa. Pode ser tomada? Pode. Mas, no meu modo de ver, só em situações em que não há outro meio adequado. Portanto, meus caros, eram essas considerações que eu gostaria de falar. Eu não sou eu nem sei por que vocês me chamaram para poder falar aqui. É um mistério. Porque eu não sou um autor de trabalho, escrevo sobre processo civil. Certamente isso foi por conta de Cláudio, que queria colocar um baiano aqui para poder representar a nossa terra. Muito obrigado. Se quiserem me chamar de novo, estou à disposição. Nós o convidamos certamente pelo seu preparo intelectual, pela sua didática e pelo seu tirocínio, que ficaram aqui muito claramente demonstrados. Infelizmente, não há previsão de perguntas nesta fase do nosso evento, de modo que me cabe agradecer a participação muito feliz do professor, muito feliz e com questões muito instigantes do professor Fred Didier Júnior, expressar ao ilustre conferencista o nosso profundo reconhecimento e agradecimento por sua intervenção sobremaneira proveitosa para todos nós, que certamente nos levará a muita reflexão e a muita ponderação sobre a adoção desses mecanismos tão modernos e tão importantes para a efetividade da justiça. E, ao mesmo tempo em que agradeço e manifesto o nosso reconhecimento ao ilustre professor, eu tenho o prazer também de, em nome da organização, como uma singela homenagem, entregar ao ilustre professor
um certificado pela participação nesse evento, uma CLT histórica e a medalha comemorativa dos 70 anos da Justiça do Trabalho. Foi um prazer imenso ouvi-lo. Muito grato, professor.